Finalmente saíram aí os dados da inflação americana, o famoso CPI. O mercado estava aguardando para entender o que a gente pode esperar dos movimentos do Banco Central com relação à contração econômica. Será que os juros vão continuar subindo? Vão cair? Vai ter o famoso pivô do Fed? Você que acompanha o canal já sabe, se não vai cair nessa falácia do pivô do Fed, né? Você sabe que isso aí não funciona. Mas o objetivo desse vídeo é entender os próximos movimentos, o que a gente pode esperar nos mercados, olhando categoria por categoria da inflação. Nós vamos entrar a fundo para entender realmente o que está acontecendo na maior economia do mundo. E isso vai nos dizer muito sobre a macroeconomia e sobre o que a gente pode esperar dos mercados de investimento nos próximos meses. Cola comigo até o final que vai valer a pena. E ó, se quer fazer economia de verdade, conheça a Insider, meu amigo. Peças de altíssima qualidade e minimalistas. Eu uso e recomendo. Eu gosto da minha pretinha básica. Meu guarda-roupa, cara, é só a camisa da Insider pretinha. Combina com tudo. No dia a dia dá pra ir pra academia, dá pra gravar os vídeos, dá pra trabalhar, dá pra atender cliente. Cara, é pau pra toda obra, meu amigo. O Insider é pau pra toda obra. E às vezes você fica um dia inteiro com a mesma camiseta e como ela tem a tecnologia anti-odor, você tá tranquilo. Não tá com aquela camiseta com cheiro de cachorro molhado, sabe? Com a Insider não tem essa. E também, por serem peças minimalistas, o design da Insider é minimalista, são peças atemporais. Você não precisa ficar comprando roupa igual maluco. Eu particularmente odeio lá na loja comprar roupa, eu não gosto. Mas com a Insider, as peças, além de serem duráveis, são peças que sempre estão na moda, né? Então, são peças aí que você vai ter por longos anos no seu guarda-roupa. Então, se você tá pensando em economia, meu amigo, cai pra dentro aqui da Insider. O link tá aqui na descrição. E, usando o cupom aqui na loja Pelissaro12, você ganha mais 12% de desconto na compra da sua Insider. Toda a loja, então, com 12% de desconto, usando o meu cupom Pelissaro12. O link tá aqui na descrição. Você vai ver que tem peças masculinas e femininas. Confere aí no site, eu tenho certeza que você vai pirar aí na qualidade da Insider. Link aí na descrição. Muito bem, bora cair pra dentro, falando sobre o CPI americano, os famosos dados da inflação. Hoje a gente sabe que o principal problema, né, a principal guerra é com relação à inflação. Então a gente vê esforços de bancos centrais do mundo todo para combater essa dita cuja. Aqui no Brasil a gente está vendo os juros elevados justamente para combater a inflação. A gente vê isso acontecendo na Europa, a gente vê acontecendo nos Estados Unidos, em várias partes do mundo. E a grande questão é que isso pode levar essas economias para uma recessão, já que o custo para você pegar um empréstimo, por exemplo, e empreender fica mais caro. Esses movimentos geralmente tendem a levar o mercado a correções, e por isso que olhar se esse controle da inflação está sendo eficaz ou não é muito importante, porque a gente vai conseguir entender até onde vai o aperto monetário, até onde vai esses juros elevados, certo? Muito bem, então a gente sabe que a meta lá do Fed é de 2%, e hoje a inflação ela está em cerca aí de, vamos ver o anual, 6,4%. Então o CPI mensal, que é o que a gente está vendo agora, tinha projeção de 0,5 e veio 0,5. Então, nada muito esperado, tá? Agora, se a gente olha o anual, a gente tá tendo aqui uma inflação, pessoal, que beleza. A projeção era 6,2, veio 6,4, veio um pouco acima, tá? Veio um pouco acima, isso é ruim, tá? A gente tá vendo uma inflação persistente. Ah, Gabriel, mas antes era 6,5, agora é 6,4. Então caiu a inflação, mas é uma queda muito lenta. Vocês estão entendendo? O mercado mesmo, que está super otimista em ejaculação precoce para altas, o mercado esperava 6,2 e veio 6,4, veio acima do esperado. Então isso ainda aponta que, beleza, a inflação está caindo, mas está caindo muito devagar. E existem setores que estão puxando essa inflação para baixo e setores que estão puxando para cima. Só que agora você vai entender a treta aqui da inflação que poucos te contam. A grande jogada, seus capitalistas, é que, por exemplo, os preços dos carros usados caíram no acumulado de 12 meses 11,6%. Legal, Gabriel, agora eu posso comprar meu carro usado. Pois é, mas você não compra carros usados todo dia. Mas isso tem um peso considerável aqui na inflação. Então, será que realmente essa queda da inflação está sendo tão eficiente quanto o mercado imagina? Talvez, gente,
essa luta contra a inflação demore muito mais tempo do que o mercado imagina. E isso poderia fazer com que os juros, como eu falei anteriormente, permaneçam elevados por mais tempo. Isso seria um grande problema para a economia. E isso pode levar àquele movimento de contração que eu venho comentando com vocês. Tá? Então assim, pessoal, eu acredito que ainda a gente vai ver movimentos de prender as sardinhas no topo, mas esses dados aqui me apontam que a gente pode, né, ter aí um movimento, né, de ainda quedas nos mercados por conta desses juros elevados. Então aqui, ó, se a gente vê, né, como eu estava falando para vocês, o preço dos carros usados aqui, ó, preço dos carros usados em alta, em baixa, né, legal. Mas aí se a gente vê a comida, por exemplo, aqui, ó, a comida, quem come em casa, ó, quem come em casa, inflação de 11,3%. Agora, quem come fora de casa, tipo em restaurante e tal, 8,2%. Isso aqui não tá baixando. A gente não tá tendo deflação no que as pessoas consomem no dia a dia. Vocês estão entendendo a jogada? Vocês estão entendendo a treta? Ó, gasolina aqui tava até corrigindo, mas agora, até por conta da reabertura da China e tal, o preço das commodities podem subir, isso pode atrapalhar a inflação. Então aqui, a gasolina deu uma corrigida, mas volta aqui a subir. O que eu olho bastante aqui, pessoal, é o shelter. O que é esse shelter, Gabriel? Aqui embaixo, ó. Shelter. 7,9. Isso aqui é o preço da moradia. Transporte, pessoal. Transporte também, ó. Alta. Tá? Então, cara, quando eu olho isso aqui, eu fico bem preocupado com essa questão da inflação. Porque parece, ó, energia aqui, ó. Alta de 15%. Então tem várias coisas aqui, ó. Olha o diesel aqui. Olha o diesel, alta de 27% no ano. Então, assim, isso, pessoal, atrapalha essa queda da inflação. Você pode ver que é uma inflação que cai muito lentamente. Ela no início deu uma acelerada na contração, mas agora ela começa a desacelerar essa contração. E isso pode, né, pessoal, se prolongar. E quanto mais essa inflação elevada se prolongar, é pior. Aqui no anual tá 6,4%, mas a meta é 2%. Então tá mais de 3 vezes acima da meta. É uma luta longa. Se a gente olhar aqui, por exemplo, a questão da moradia, que eu falei para vocês que isso é importante. Quão atrasados estão os dados aqui de aluguel, né? Então, abrigo do CPI, o shelter lá, que eu comentei com vocês. Inflação de abrigo, 7,88%. Acima dos 5,51% em dezembro. E a maior registrada, pessoal. A inflação de moradias. Todo mundo precisa de uma moradia, todo mundo precisa comer. É isso que está pegando ainda, pessoal. Isso deteriora o poder de compra das pessoas. E eu acredito que o Fed está de olho nessas questões. Porque é isso que problematiza, é isso que empobrece justamente as pessoas comuns. A inflação aqui do aluguel, né? 8,56%, acima dos 8,35% em dezembro e a maior já registrada. Então ainda está subindo a inflação sobre moradias. Ainda a gente vê aqui a inflação da comida apertando. Então os consumos do dia a dia ainda estão apertando. Ah, Gabriel, mas o carro usado tá negativo 10%, mas as pessoas não consomem carros usados todos os dias. Em vídeos passados eu falei para vocês que as dívidas do cartão de crédito estavam disparando e as poupanças caindo. As pessoas começam a se endividar muitas vezes para comprar comida. E aí se elas estão apertadas para comprar comida porque o preço da comida está subindo, o preço do aluguel está subindo, o preço da prestação da casa porque o juro subiu tá subindo, você acha que ela vai comprar bobeirinha, vai comprar iPhone, meu amigo? É isso que eu tô preocupado, tá? E aí, se a inflação ela não arrefece, cara, porque isso aqui vai permanecer aí uma inflação apertada por um longo tempo, pessoal. A gente vê aqui que os dados, ó, vêm acima do esperado, cara. Então não é assim que tá uma super deflação. A inflação ainda tá muito elevada. Então a gente pode ver esse cenário de contração por muito mais tempo, tá? E isso a gente pode ver aqui, por exemplo, se refletir nas bolsas mais em breve. A gente pode ver essa realidade batendo nas bolsas mais em breve. A minha ideia de que a gente tá... Deixa eu ver se eu acho aqui aquela imagem do retorno normal para mostrar para vocês. Aqui, ó. Deixa eu jogar para cá. Deixa eu jogar para cá para mostrar para vocês. Dentro do ciclo psicológico, né, pessoal, a gente tem a fase do retorno normal, que me parece que é justamente essa fase que a gente tá agora, tá? Então, ó,
a gente tem uma fase de queda, certo? Olha lá, a gente tem uma fase de queda. O mercado pode subir até os 4.300 para depois voltar a corrigir, tá? Que é justamente o que essa imagem nos mostra, né? Que seria uma fase de negação para depois o mercado corrigir. E isso, pessoal, eu acredito que pode pegar nesse movimento aí de negação do mercado. O mercado está em negação, o mercado acredita que vai ter um pivô do Fed. Mas você que acompanha o meu canal já sabe que o pivô do Fed é uma falácia. É quando as taxas de juros caem que o mercado corrige. Tá bom? Isso lá no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0, que em breve eu vou abrir vagas, eu vou aprofundar. Tem uma aula onde eu aprofundo isso. Então fiquem espertos com essas falácias de que quando os juros começarem a cair, o mercado vai subir. Historicamente falando, não é assim. Não é bem assim. Porque a luta contra a inflação, que está 3 vezes acima da meta, vai ser longa. E talvez o mercado esteja ignorando que os juros possam permanecer elevados por mais tempo do que eles imaginam. E isso pode ir deteriorando o mercado. Isso pode fazer com que empresas tenham prejuízos, comecem a ter dificuldade de ter lucros. A gente já viu em vídeos passados a questão das empresas revisando os balanços para baixo, tendo queda nos lucros, os bancões, pessoal, derretendo aqui no Brasil. Claro, muitos bancões afetados por conta da Americanas, mas não é só por conta da Americanas. Os calotes começam a aumentar, o poder de compra das pessoas começa a baixar, elas têm que pagar comida e dá o calote no cartão de crédito, meu amigo. Não paga a prestação do carro. Nos Estados Unidos também, a gente vê lá Credit Suisse com prejuízos recordes. Então, assim, é no mundo inteiro que a gente vê empresas com demissões acontecendo, com balanços caindo. Ainda estamos numa fase de transição. A terceira peça está começando a cair e vai empurrar a quarta, que é do desemprego, tá? Ainda a gente vai ver aí muita treta acontecendo e o que me preocupa é que talvez esse movimento demore mais de um ano, pessoal. Geralmente, por exemplo, quando as curvas se invertem, a gente tem entre 6 a 18 meses uma crise. Então a gente, cara, poderia ver esse movimento ainda se desenrolando até 2024. O que pra mim seria péssimo, porque eu quero que limpe logo essa treta, né? Porque eu não aguento mais gravar vídeo diário aqui no canal falando sobre isso também. Eu quero alta infinita. Só que enquanto esse problema permanecer, a gente pode ver esses movimentos de alta, de curto prazo para prender sardinhas. Se a bolsa, o S&P vem nos 4.300, eu não duvidaria de ver o Bitcoin de volta nos 25, quem sabe nos 28 mil dólares, tá? Mas é um movimento que eu acredito que é para prender sardinhas no topo, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o dólar index. Ó, o dólar index ainda tá respeitando aquele suporte importante aqui, ó. Ele respeitou essa região aqui, tá? A gente pode ver, então, em breve um movimento de corrida para o dólar e é nesse movimento que eu acreditaria que a gente teria correção nas bolsas, tá? Uma hora a realidade vai ter que cair na cabeça da galera. Uma hora a realidade vai bater na cabeça da galera, tá? E já tem várias pessoas alertando. Pega lá o Robert Kiyosaki, por exemplo, autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele tá falando, né? Que o crash está aqui. Os primeiros dominós do Vale do Silício caem demitindo 144 mil em 2022. Que é o que eu estava falando para vocês anteriormente. As empresas de tecnologia, que são as mais frágeis, as que mais se beneficiam num cenário de crescimento, de expansão monetária, as empresas de tecnologia, ao mesmo tempo que elas mais se beneficiam do cenário de crescimento, elas são as que mais se prejudicam em um cenário de contração. E a gente está vendo, então, esse setor aí sofrendo bastante. Então, mais de 66 mil em 2023. Massacre do Dia dos Namorados previsto pelo Stanberry Research. Tudo vai falhar, tá falando do Robert Kiyosaki, tá? Autor do Pai Rico, Pai Pobre. Então, tudo vai falhar, incluindo preços de ouro, prata e talvez Bitcoin. BC, Banco Central. Peraí. Acredito que é Bitcoin, talvez, sei lá. Não entrar em pânico. Boas notícias. Comprarei mais gold, né? Ouro, silver, prata e acredito que é Bitcoin, dinheiro real com falso, né? Beleza. Então, cara, eu acredito muito nessa ideia do Robert Kiyosaki, porque se a gente pegar, por exemplo, o ouro em 2008, o ouro corrigiu, tá? Então, sim, o ouro é uma reserva de valor, mas o ouro é uma commodity, porra. O ouro é volátil, então ele pode ter uma queda. E quem tiver caixa para comprar ouro mais barato, comprar Bitcoin, quem sabe nessa queda do S&P, quem sabe o S&P vai buscar os 3 mil pontos, por exemplo,
aí o Bitcoin poderia... Opa, aqui eu tô na dominância, peraí. Aqui. Quem sabe o Bitcoin poderia vir nessa faixa dos 8, 14 mil dólares, né? Quem sabe testar pelo menos os 14 mil dólares. Então, assim, seriam oportunidades de compra. Por quê que eu acredito isso? Porque eu acredito que a gente pode ver uma queda aqui no S&P. Tá? Porque o mercado está negando um fato. E eu acredito que o Robert Kiyosaki, o que ele está vendo, é justamente essa realidade. Essa realidade de que os juros podem permanecer elevados, o mercado vai ficar sem a cachaçinha, sem os estímulos, e pode corrigir. Tá? Então, cara, o que eu continuo esperando é a mesma coisa. Ah, no curto prazo podemos ter altas? Podemos. Podemos, não vou negar, podemos. Mas olhando a macroeconomia, tudo me indica que a tendência é continuar a baixa. Eu só vou acreditar numa reversão de tendência aqui se o S&P fazer um pullback nessa região que eu marquei para vocês, os 4.300. Ele vai ter que romper com volume, essa região dos 4.300, fazer o pullback para continuar alta. E aqui, isso para ele fazer isso aqui, exige muita expansão monetária, que é o que a gente não tem. E eu acredito que o Fed está de olho sim nessa questão da inflação e não vai arredar o pé na questão do aperto monetário. Eles estão deixando bem claros que o objetivo deles é combater a inflação. Isso está claro. Claro. Está muito claro. Então, o mercado está querendo ignorar isso, aparentemente. O mercado quer buscar a narrativa do lucro. Mas o que os fundamentos nos mostram não é isso. Então, tomem suas decisões aí com sabedoria, tá, seus capitalistas? A inflação continua apertando, a inflação continua persistente, isso não é nada legal. Se você quer ver o que eu estou fazendo, só se tornar membro aqui do canal. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Forte abraço, tchau, tchau.